O frio cortava como vidro. Timur Aslanov sentiu nos ossos, mesmo através das camadas gastas de roupa. O vapor da sua respiração pairava por um instante antes de ser levado pelo vento que varria a imensidão branca da taiga siberiana. Estava a rachar lenha, o machado pesado a subir e a descer num ritmo constante, cada golpe um pequeno trovão no silêncio gelado. A dacha dos Volkov erguia-se atrás dele, uma fortaleza de madeira escura e janelas amplas, um contraste obsceno de luxo contra a natureza selvagem e implacável que a rodeava por quilômetros em todas as direções na região de Krasnoyarsk Krai. Era o fim do outono, e a neve já cobria o chão numa camada fina e crocante. O som de botas a esmagar a neve fez Timur hesitar. Não precisava de se virar para saber quem era. Dmitry Volkov aproximou-se, vestido com um caro fato de caça que provavelmente custava mais do que Timur ganhava num ano. Ao seu lado, Pavel, um homem mais velho, corpulento, que servia de capataz e guarda-costas relutante, mantinha o olhar fixo no horizonte, desconfortável. Lento hoje, Aslanov. A voz de Dmitry era carregada de um tédio arrogante. Tinha talvez a mesma idade de Timur, 20 e poucos anos, mas movia-se com a confiança de quem nunca tinha sido verdadeiramente contrariado. Cabelo claro, olhos azuis frios que examinavam Timur como se ele fosse uma peça de mobília deslocada. Timur não respondeu, apenas continuou o seu trabalho, o impacto do machado um pouco mais forte agora. Tadjik, na Rússia, aprendera que o silêncio era muitas vezes a resposta mais segura. Viera em busca de trabalho, de uma vida menos dura do que a que deixara para trás nas montanhas da Ásia Central, mas encontrara apenas empregos braçais, mal pagos e o desprezo velado, ou nem tanto como o de Dmitry. Dmitry riu-se, um som sem alegria. O meu pai paga-te para trabalhar, não para sonhar acordado com as tuas cabras. Pegou num pedaço de lenha que Timur acabara de rachar e atirou-o com força contra a pilha, espalhando os pedaços. Apanha isso. Timur cerrou os dentes, o calor da raiva a subir-lhe ao rosto, mas engoliu-o. Baixou-se e começou a juntar a lenha, os seus movimentos deliberadamente lentos. Ouviu Pavel pigarrear. Dmitry, talvez devêssemos verificar as armadilhas. Cala-te, Pavel. Dmitry retorquiu sem desviar os olhos de Timur. Havia um brilho perigoso nos seus olhos, o brilho do tédio a transformar-se em algo mais cruel. Tive uma ideia melhor. Vamos caçar. Virou-se para Timur. Tu, vens conosco. Vais servir de batedor. O estômago de Timur gelou. Senhor Volkov, eu tenho trabalho a fazer aqui. Eu disse que vens, Dmitry interrompeu, a voz subitamente dura. Ou preferes que te despeça, no meio do nada? Vais gostar de caminhar até à cidade mais próxima com esta neve. A ameaça pairou no ar gelado. Perder este emprego, por mais degradante que fosse, significava o desastre. Timur assentiu rigidamente. Sim, senhor. Bom, rapaz, Dmitry disse com um sorriso trocista. Pavel, traz os Negokod e a minha espingarda. Vamos dar um passeio. O snowmobile rugiu para a vida, um som agressivo que rasgou o silêncio da taiga. Timur sentou-se atrás de Pavel, agarrando-se com força enquanto a máquina deslizava sobre a neve, afastando-se cada vez mais da relativa segurança da dacha. Dmitry ia à frente noutro snowmobile, a espingarda de caça atravessada nas costas. O vento era brutal, queimando qualquer pedaço de pele exposta. A floresta densa passava por eles, um borrão de pinheiros e bétulas cobertos de neve. Afastaram-se durante quase uma hora, penetrando profundamente na floresta, seguindo trilhas que só Dmitry parecia conhecer. Finalmente, Dmitry parou numa pequena clareira. Desligou o motor e o silêncio voltou a cair, mais pesado do que antes. Desce, Dmitry ordenou a Timur. Timur obedeceu, as pernas dormentes do frio e da posição. Olhou em volta, estavam completamente isolados. A dacha era uma memória distante. Dmitry desmontou, aproximando-se de Timur com um andar lento e deliberado. Pavel permaneceu junto aos snowmobiles, olhando para as árvores, para qualquer lado menos para eles. Sabes, Aslanov, Dmitry começou, a voz casual, estava a pensar. É tão aborrecido por aqui. Precisamos de um pouco de entretenimento. Antes que Timur pudesse reagir, o punho de Dmitry atingiu-o no estômago. O ar saiu-lhe dos pulmões num sopro doloroso e ele dobrou-se ofegante. Dmitry riu-se. Fraco! Como todos vocês, cuspiu ele. Timur tentou endireitar-se, mas Dmitry pontapeou-lhe as pernas, fazendo-o cair de joelhos na neve. O frio penetrou instantaneamente nas suas calças. Por favor, senhor. Por favor, Dmitry troçou. Agarrou Timur pelos cabelos, forçando-o a olhar para cima. Achaste mesmo que te ia levar a caçar? Tu és a caça.
O medo frio e paralisante apoderou-se de Timur. Viu Pavel desviar o olhar, o rosto pálido. Não haveria ajuda dali. Dmitri puxou a espingarda das costas. Não a apontou a Timur, não ainda. Em vez disso, deu-lhe uma coronhada violenta no ombro. Timur gritou, a dor aguda a irradiar pelo braço. Caiu de lado na neve. Levanta-te, Dmitri ordenou. Com esforço, Timur levantou-se, o ombro a latejar. Agora corre. Timur hesitou. O quê? Eu disse, corre, Dmitri gritou. E desta vez levantou a espingarda. Não diretamente para Timur, mas para o ar, perto da sua cabeça. O disparo ecoou pela floresta, ensurdecedor. Os pássaros levantaram voo das árvores em pânico. O instinto de sobrevivência tomou conta. Timur virou-se e correu, tropeçando na neve profunda, o medo a dar-lhe uma força que não sabia que tinha. Correu sem olhar para trás, embrenhando-se na floresta, os ramos a chicotearem-lhe o rosto. Ouviu a gargalhada cruel de Dmitri atrás de si e depois o som dos motores dos snowmobiles arrancarem novamente, mas afastando-se. Deixaram-no, ferido, sem equipamento, com roupas insuficientes, no coração gelado da taiga siberiana. Deixaram-no para morrer. O choque inicial deu lugar a um terror profundo, mas Timur sabia que não podia ceder. O frio já estava a infiltrar-se, roubando-lhe o calor. O ombro latejava com uma dor nauseante. Olhou em volta. Árvores, neve, silêncio. Estava sozinho, completamente sozinho. Primeiro o abrigo. Tinha de sair do vento. Cocheando ligeiramente, percebeu que também tinha torcido o tornozelo na queda, começou a procurar. Lembrou-se de histórias antigas, de como os caçadores da sua terra encontravam refúgio. Procurou uma árvore caída, um amontoado denso de arbustos, qualquer coisa. Finalmente encontrou uma pequena cavidade natural na base de um velho pinheiro, parcialmente protegida por ramos baixos e carregados de neve. Não era muito, mas era algo. Com as mãos a tremer de frio e dor, começou a limpar a neve do interior e a amontoar ramos secos que encontrou debaixo da camada de neve, tentando criar uma barreira extra contra o vento. O trabalho era lento e agonizante. Cada movimento do braço ferido enviava ondas de dor. Depois o fogo. Sem fogo, não sobreviveria à noite que se aproximava rapidamente. Vasculhou os bolsos. Nada. Fósforos eram um luxo que Dmitri nunca lhe permitiria ter por perto. Teria de improvisar. Lembrou-se de ter visto o avô fazer fogo por fricção, mas nunca aprendera realmente. Procurou por madeira seca, um pedaço de casca de bétula. A sua casca oleosa ardia bem. Encontrou um galho robusto e um pedaço de madeira mais macia. Começou a esfregar, a girar o galho entre as palmas das mãos geladas, rezando. Foi frustrante. As mãos escorregavam, os músculos protestavam. A esperança começou a diminuir, estava a escurecer. O frio intensificava-se. Pensou na sua família, tão longe. Seria aqui que acabaria, congelado e esquecido na vastidão siberiana. A raiva impotente misturou-se ao medo. Raiva de Dmitri, da sua crueldade gratuita. Raiva da sua própria impotência. Não, recusava-se a morrer assim. Com uma nova determinação sombria, voltou a tentar, concentrando toda a sua energia, ignorando a dor. Esfregou, o ritmo frenético. E então, uma pequena nuvem de fumo. Tênue, quase invisível. Com cuidado extremo, soprou suavemente sobre a minúscula brasa que se formava na serradura, alimentando-a com os pedaços mais finos de casca de bétula. A chama vacilou, ameaçou extinguir-se, mas depois pegou. Uma pequena chama dançante. Timur quase chorou de alívio. Alimentou o fogo cuidadosamente com galhos maiores, protegendo-o do vento. O calor começou a irradiar, um milagre naquele deserto gelado. Tirou as botas e as meias molhadas, aproximando os pés dormentes da chama. O calor era doloroso no início, mas bem-vindo. Derreteu neve numa lasca de casca de árvore para beber. A água estava fria, mas era líquida. O estômago roncava de fome, mas isso teria de esperar. A prioridade era sobreviver à noite. Enquanto o fogo crepitava, rasgou um pedaço da sua camisa interior para fazer uma ligadura improvisada para o ombro. Limpou o sangue seco e a ferida superficial com neve derretida e apertou o pano. Doía, mas pelo menos estava limpo. O cansaço abateu-se sobre ele como um manto pesado. Mas não podia dormir profundamente. Tinha de manter o fogo aceso. E havia os animais. Lobos, talvez ursos. A taiga não perdoava. Passou a noite num estado de semi-vigília, alimentando as chamas, ouvindo os sons da floresta, o estalar de um galho, o uivo distante de um lobo, o vento nos pinheiros. Cada som fazia o seu coração disparar. Mas a noite passou. Ao amanhecer, a neve tinha parado de cair. O céu estava de um azul pálido e frio. Timur estava vivo, exausto, dorido, com fome. A pequena vitória deu-lhe uma faísca de força. Tinha de sair dali. Mas para onde?
Não fazia ideia de que direção tomar. A Dasha podia estar a quilómetros, em qualquer direção. Começou a andar, escolhendo uma direção que lhe pareceu vagamente familiar, talvez a direção de onde tinham vindo. Movia-se devagar, o tornozelo a protestar a cada passo, o ombro a latejar. A fome roía-lhe as entranhas. Mastigou algumas agulhas de pinheiro, como vira alguns animais fazerem. Não era comida, mas dava uma sensação de ter algo no estômago. Observava tudo, pegadas de animais na neve, a direção do vento, o musgo nos troncos das árvores. A sua mente, normalmente ocupada com tarefas servis, estava agora totalmente focada na sobrevivência. Foi então que ouviu, distante, mas inconfundível, o zumbido agudo de um motor de snowmobile. O sangue de Timur gelou. Tinham voltado? Por quê? Para acabar o serviço? O pânico ameaçou engoli-lo. Olhou em volta desesperadamente, procurando abrigo. Mergulhou atrás de um amontoado de arbustos densos, o coração a martelar contra as costelas. Esperou imóvel, quase sem respirar. O som aproximou-se. Eram 2 snowmobiles. Viu-os passar numa trilha não muito longe. Dmitri ia à frente, a espingarda pronta. Pavel seguia-o, o rosto tenso. Não pareciam estar a procurá-lo ativamente naquele momento, talvez apenas a patrulhar ou a caçar de verdade. Mas a visão deles reacendeu o medo e a raiva. Dmitri não se contentara em abandoná-lo. Estava ali no seu território roubado, a divertir-se enquanto ele lutava pela vida. Quando o som dos motores desapareceu, Timur saiu do esconderijo, tremendo. A sua situação era ainda pior do que pensara. Não estava apenas perdido, estava a ser potencialmente caçado. Ou, no mínimo, corria o risco constante de se cruzar novamente com Dmitri. Uma nova resolução formou-se na sua mente. Não podia simplesmente vaguear à espera de salvação ou morte. Tinha de ser mais esperto. Tinha de usar aquela floresta, aquele ambiente hostil que Dmitri pensava dominar contra ele. A raiva começou a queimar mais forte do que o medo. Ele não era um animal para ser caçado por desporto. Timur começou a mover-se novamente, mas desta vez com um propósito diferente. Não estava apenas a tentar sobreviver, estava a tentar desaparecer. Começou a prestar mais atenção às suas próprias pegadas, tentando apagá-las sempre que possível, caminhando sobre rochas ou leitos de riachos congelados sempre que encontrava. Movia-se mais devagar, mas com mais cuidado. Observou seus perseguidores à distância sempre que pôde, escondido, aprendendo seus hábitos. Dmitri era imprudente, confiava demasiado na sua arma e no seu equipamento. Pavel era hesitante, ficava para trás, parecia nervoso. Talvez pudesse usar isso. A ideia de uma armadilha surgiu-lhe. Nada complicado. Lembrou-se de como as crianças na sua aldeia faziam pequenas armadilhas para pássaros. Procurou um local onde a trilha era estreita, com neve profunda de cada lado. Com um galho afiado, começou a cavar um buraco na neve, não muito fundo, mas o suficiente para fazer alguém tropeçar, talvez torcer um tornozelo. Cobriu-o cuidadosamente com neve solta e alguns galhos finos. Era uma tentativa patética, sabia disso, mas era uma ação. Era uma forma de lutar. Afastou-se do local, escondendo-se entre as árvores para observar. Horas passaram. O frio era intenso. A fome doía. A dúvida começou a corroer a sua determinação. Talvez fosse estúpido. Talvez devesse apenas tentar encontrar o caminho de volta, render-se. Então ouviu novamente o som dos snowmobiles. Desta vez vinham na sua direção, seguindo a trilha onde preparara a armadilha. O coração de Timur saltou-lhe à boca. Encolheu-se mais no seu esconderijo. Dmitri vinha à frente, rápido demais. Passou sobre o local da armadilha sem sequer notar. O coração de Timur afundou-se. Mas Pavel, vindo atrás, mais lento, talvez distraído, não teve a mesma sorte. A roda dianteira do seu snowmobile afundou-se ligeiramente no buraco. Não foi suficiente para o derrubar, mas fê-lo perder o controlo por um instante. O snowmobile desviou-se bruscamente e embateu contra uma árvore com um baque surdo. Pavel foi atirado para a neve. Dmitri parou, virando-se com uma expressão de fúria. — Pavel, seu idiota! O que estás a fazer? Pavel levantou-se, abanando a cabeça, parecendo mais assustado do que ferido. Não sei. A neve cedeu. Dmitri desmontou e foi examinar o local. Viu o buraco mal disfarçado. Os seus olhos percorreram a floresta circundante, estreitando-se. Timur sentiu um arrepio, mesmo escondido. Dmitri percebera. Percebera que não estava apenas a lidar com os elementos. Estava a lidar com alguém que estava a revidar. Ele esteve aqui, Dmitri murmurou, a voz baixa e perigosa. O pequeno rato está a tentar ser esperto. Olhou para Pavel. Levanta essa máquina. Vamos encontrá-lo.
Timur observou-os a lutar para desencalhar o snowmobile danificado. A sua armadilha falhara em incapacitá-los, mas conseguira algo mais importante: semeara a dúvida e a raiva, e dera-lhe uma lição. Armadilhas físicas eram difíceis. Talvez devesse focar-se em usar o terreno e a psicologia deles. Enquanto eles estavam distraídos, Timur recuou silenciosamente, embrenhando-se mais na floresta, movendo-se numa direção diferente. A dinâmica tinha mudado. Agora era um jogo de gato e rato, e ele não era apenas o rato. Estava a aprender a ser a sombra. Os dias seguintes foram um borrão de frio, fome e evasão constante. Timur tornou-se perito em desaparecer na paisagem. Aprendeu a ler a neve, a encontrar abrigo em locais inesperados, a mover-se silenciosamente. Encontrou bagas congeladas e raízes comestíveis que reconheceu vagamente da sua infância. Não muito, mas o suficiente para manter a fome à distância. A sua resiliência, forjada por uma vida de dificuldades, era a sua maior arma. Continuou a observar os seus perseguidores. Dmitri tornava-se cada vez mais frustrado e errático. Atirava contra sombras, gritava com Pavel, cometia erros de principiante no rastreio. Dependia do seu equipamento térmico, mas Timur aprendera a mascarar o seu calor corporal, ficando perto de rochas frias ou movendo-se durante as rajadas de vento mais fortes. Pavel parecia cada vez mais miserável e assustado. A sua lealdade a Dmitri era claramente baseada no medo, não no respeito. Uma tarde, uma nevasca começou a cair. O vento uivava e a visibilidade caiu para quase zero. Para Timur, isto era uma oportunidade. O frio era mais intenso, mas a neve rodopiante oferecia cobertura. Sabia que Dmitri e Pavel teriam dificuldade em usar o equipamento e em seguir as suas pegadas. Decidiu arriscar. Em vez de se esconder, começou a mover-se deliberadamente numa direção que os levaria a uma área que notara antes. Uma ravina íngreme com um rio semi-congelado no fundo. Era um terreno traiçoeiro, especialmente com a nevasca. Deixou pegadas mais óbvias, ligeiramente encobertas pela neve que caía, guiando-os na direção certa. Depois circulou, usando a nevasca a seu favor, e posicionou-se numa saliência rochosa com vista para a entrada da ravina. Esperou. O vento cortava, e ele tremia incontrolavelmente, mas manteve-se focado. Finalmente ouviu o som abafado dos motores. Duas luzes tênues apareceram através da cortina de neve. Dmitri e Pavel estavam a mover-se devagar, cautelosamente, mas estavam a seguir as suas pistas. Quando chegaram à beira da ravina, pararam. Mesmo à distância, Timur podia sentir a hesitação deles. Dmitri gritou algo contra o vento, apontando para as pegadas que desciam pela encosta íngreme. Pavel abanou a cabeça. Gesticulando para trás, estavam a discutir. Este era o momento. Timur pegou numa pedra solta, do tamanho do seu punho. Com toda a força que lhe restava, atirou-a para a encosta oposta da ravina, longe deles. O som da pedra a bater nas rochas, amplificado pelo silêncio relativo da nevasca, fez Dmitri e Pavel virarem-se bruscamente naquela direção. Enquanto estavam distraídos, Timur agiu. Deslizou silenciosamente pela encosta do seu lado, não em direção às suas pegadas falsas, mas circulando para se posicionar atrás de onde eles tinham parado. Ouviu Dmitri gritar para Pavel seguir as pegadas pela ravina abaixo, enquanto ele próprio parecia dirigir-se para onde a pedra tinha caído. Estavam a separar-se. Perfeito. Timur concentrou-se em Pavel. O homem mais velho parecia aterrorizado por descer a ravina sozinho naquela tempestade. Hesitou junto ao seu snowmobile. Timur aproximou-se por trás, silencioso como um fantasma na neve rodopiante. Quando estava a poucos metros, Pavel deve ter sentido algo. Virou-se, os olhos arregalando-se de surpresa e medo ao ver a figura encapuzada e coberta de neve de Timur emergir da tempestade. Antes que Pavel pudesse gritar ou alcançar a arma que poderia ter, Timur atirou-se sobre ele. Não era uma luta técnica. Era desespero contra medo. Timur era mais leve, mas mais rápido e impulsionado pela adrenalina. Derrubou Pavel na neve. Pavel debateu-se, mas Timur atingiu na têmpora com um pedaço de madeira gelada que encontrara. Pavel ficou mole. Timur não esperou para ver se estava morto ou apenas inconsciente. Pegou na faca de caça que Pavel tinha à cintura e desapareceu novamente na nevasca. Agora era apenas Dmitri. Timur moveu-se rapidamente, circulando de volta para a ravina. Sabia que Dmitri eventualmente perceberia que Pavel não o seguia e voltaria. Encontrou um local onde a encosta era particularmente íngreme e coberta de gelo, escondido sob a neve fresca. Posicionou-se acima, esperando. Não demorou muito. Ouviu os gritos frustrados de Dmitri ecoando na ravina. — Pavel, onde está, seu inútil?
Depois o som do seu snowmobile a aproximar-se novamente da borda. Dmitri apareceu, o rosto vermelho de raiva e frio, a espingarda na mão. Olhou para baixo para Ravina, depois para trás, procurando por Pavel. Viu o snowmobile de Pavel abandonado. A sua expressão mudou de raiva para uma crescente apreensão. Ele estava sozinho e sabia que Timur estava algures por perto. Aslanov! Dmitri gritou, a voz distorcida pelo vento. Aparece! Acabamos com isto! Timur permaneceu em silêncio. Deixou que o vento e a neve fossem a sua resposta. Dmitri começou a descer a encosta cautelosamente, a espingarda pronta, os olhos perscrutando a tempestade. Estava a dirigir-se diretamente para a placa de gelo escondida. Timur prendeu a respiração. Dmitri pisou o gelo. Os seus pés deslizaram. Ele gritou, agitando os braços descontroladamente, a espingarda a voar da sua mão. Caiu pesadamente, deslizando pela encosta abaixo, incapaz de parar, até embater com full força nas rochas no fundo da ravina. Timur observou, o coração a bater descompassado. Dmitri não se mexia. Lentamente, cautelosamente, Timur desceu a encosta, pegando na espingarda de Dmitri pelo caminho. Não sabia usá-la bem, mas era uma arma. Aproximou-se da figura caída. Dmitri estava vivo, mas mal. Uma perna estava claramente partida num ângulo horrível. Estava a gemer de dor, o rosto contorcido numa máscara de agonia e medo. Os seus olhos encontraram os de Timur, e pela primeira vez Timur viu nele não o arrogante filho de oligarca, mas apenas um homem quebrado e aterrorizado. A arrogância desaparecera, substituída por um pânico cru. Ajuda-me, Dmitri gemeu, a voz rouca. Por favor, está frio. Timur ficou ali, de pé sobre ele, a espingarda na mão, o vento a uivar ao redor deles. O homem que o atormentara, que o deixara para morrer, estava agora à sua mercê. Podia acabar com ele ali mesmo. Ninguém saberia. Seria justiça, de certa forma. A raiva e o ressentimento acumulados borbulharam dentro dele. Olhou para o rosto de Dmitri, para o medo nos seus olhos, e viu apenas a sua própria humanidade refletida naquele medo. Matá-lo assim faria dele. O quê? Igual a Dmitri? Não. Timur baixou a espingarda. Olhou em volta. Viu o telefone via satélite de Dmitri caído na neve, perto dele. Pegou nele. Era um modelo caro, provavelmente ainda a funcionar. Ajoelhou-se ao lado de Dmitri. Não para o ajudar, mas para pegar nos suprimentos que ele pudesse ter. Uma barra energética, talvez um cantil. Encontrou um pequeno kit de primeiros socorros. Pegou em algumas ligaduras e analgésicos. Dmitri observava, os olhos arregalados. O quê? O que vais fazer? Timur não respondeu. Levantou-se. Olhou para Dmitri uma última vez, ali deitado, quebrado na neve que ele pensava dominar. Acabou, Timur disse, firme. Virou costas e começou a subir a ravina, deixando Dmitri para trás. Deixando-o entregue aos elementos, ao frio, à sua própria sorte. Se a ajuda chegaria a tempo, dependia do telefone e da rapidez das autoridades, ou da indiferença daquela vasta e selvagem terra. Timur não olhou para trás. Com o telefone via satélite num bolso e a faca de Pavel no cinto, começou a longa e árdua caminhada. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia que estava a ir para longe dali. A nevasca começava a abrandar, revelando um céu cinzento e pesado. Estava ferido, exausto, marcado para sempre pela provação. Mas estava vivo. Tinha sobrevivido. Tinha enfrentado o seu algoz e vencera, não com a mesma brutalidade, mas com a sua própria força silenciosa, a sua inteligência adaptativa, a sua vontade indomável de viver. A taiga ainda se estendia à sua frente, vasta e indiferente, mas agora ele não era apenas uma vítima perdida nela. Era um sobrevivente. E isso, por agora, era tudo o que importava. O frio ainda cortava, mas a sua respiração, embora cansada, era o som da sua própria liberdade conquistada.